Olá! Hoje nós estamos aqui para mais uma mesa com Jesus e tenho certeza que será um momento muito especial. E os nossos amigos, sabe, pastora Aurilene, que hoje está nos recebendo na sua casa. Muita gente toma café da manhã com a gente, outros almoçam, outros tomam café da tarde, outros jantam. Eu sei que momento você vai assistir essa nossa mesa, mas saiba que Jesus está presente na sua casa também. Basta que você faça um convite. E hoje, Aurilene, muito prazer, mas que delícia Gratidão você receber me vocês em receber casa. aqui na sua casa, sabe? Gente, antes de uma viagem, meu Deus! Ai, glória a Deus. Verdade, Que é, bênção, né? pastora? Tô aí à Não, a beira. nossa amiga tá ficando internacional, né? Daqui a Pois pouco é, pois é. vai ser meio difícil. Mas olha que gostoso, sabe? Eu falo assim, o Senhor às vezes ele coloca alguns projetos no nosso coração e a gente precisa dos amigos, Sim. né? A gente precisa dos amigos para compartilhar essa mesa, para falar desse Deus tão poderoso, né? Para trazer as boas novas, né? Eu falo que o Senhor, quando Ele me chamou, eu sempre perguntava para Deus assim, Deus, qual é o meu propósito? O que você quer que eu faça? E hoje eu entendo, ó, Helene, o meu propósito é apresentar Jesus para as pessoas. Amém. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, não tem como ficar igual. É isso Tudo aí. muda. É isso Tudo muda. E essa mesa hoje está muito especial. Nós estamos aqui em Mogi das Cruzes hoje e tá fantástica. A Bia também hoje vem nos acompanhando, vai tocar o violão aí com a aí. gente. Linda. Coisa maravilhosa. E a Mônica, né, Mônica, que vai trazer um louvor aí para transbordar, né? Sempre estamos juntos. Bom dia, meu amor. Meu amor já tá aqui, gente, na pegada. Rodrigo. assistindo. Rodrigo é... Ele não falta no nossa mesa com Jesus. Vamos adorar, então? Vamos adorar o Senhor neste momento tão especial. E vem aqui mais pertinho, filha. Já tô aqui, tá? Você tá no enquadramento? Então tá bom, vamos lá. Cante assim, olha. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Oh, aleluia. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em
em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, obrigado. Te adoro. E nós, em cada mesa, né? A gente... É tão forte a presença de Jesus na mesa, né? A gente sente um mover, uma atmosfera diferente. E é tão gostoso isso, a gente já começar o dia dessa forma, né, Aurelia? Adorando, né? Adorando ao Senhor, falando dele, contando tudo. E esse mês nós, a cada encontro, a cada mesa, nós vamos falar de uma mulher muito especial. E o anfitrião, no caso, nossa amiga aqui, nossa pastora querida Aurilene, escolheu Raabe. 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 Vamos Então, lá. acredito que muita gente, sabe, Aurilene, nesse momento que está assistindo, uma pessoa que nunca ouviu falar de Raabe, sabia? Pode ser. Muita gente nunca ouviu falar de Raabe. Pode Então, ser. hoje você vai conhecer uma mulher muito especial. Amém. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar assim de uma forma muito especial, com muita gente que está aí assistindo a gente, sabe? Glória a Deus. Você que está nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo YouTube, pela TV, que o Senhor te alcance, que a palavra dele te alcance, que você saiba o quanto você é importante, né? O quanto você é especial. Eu falo que o amor de Deus, ele nos alcançou, né? Ele nos alcançou. Às vezes a gente... Todo mundo teve um momento, aquele momento que você fala, não, do encontro, né? Sim. Às vezes a gente nasce até numa casa, num berço evangélico, Sim. mas tem um dia que é diferente. É. E com essa mulher não foi a mesma coisa, né? Teve um dia que foi diferente. Então, pastora, onde que nós vamos ler hoje? Josué capítulo 2. A história é grande, então vamos pegar só um trecho aqui. Deus já tinha declarado que iria dar Jericó. E quando eu vejo na palavra que Deus ia dar Jericó, eu vejo que tudo na nossa vida é Deus quem dá. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Sim. É dele. Não foram as armas daqueles homens, não foram a sabedoria daqueles homens. Deus tinha uma palavra: eu vou te dar Jericó. Lembra a história do carro? Eu vou te dar um Sim. carro, Leia. Sim, isso mesmo. Sim. Eu vou te dar aquele carro. E eu lembro que a Leia comentava comigo, não era o trabalho dela, não era o esforço dela. Deus queria dar Sim. aquele carro para ela. E na nossa vida não é diferente. E Raabe recebe os espiões na casa dela. Então, Josué capítulo 2, versículo de número 8. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu no terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu essa terra para vocês. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes desta terra estão apavorados, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando vocês saíram do Egito. O que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram.
Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e debaixo da terra. Amém. E essa palavra é tremenda. O Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela vida de vocês. Os homens lhe garantiram. E é isso que me encanta na história de Raabe. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar com uma prostituta, mas eu já tive algumas. E a palavra delas é: você pode orar por mim? E nós falamos, claro que podemos. Sim. E quando a gente começa a declarar um futuro, declarar uma mudança, ela fala assim: é tão bonito, mas eu não posso viver. Então é um bloqueio tão grande que ela acredita que aquela é o único meio de vida. Quando eu olho para a história de Raabe, de alguma forma eu vejo uma esperança. Amém. Um olhar apontando algo vai acontecer. Esses homens podem mudar a minha vida. E quando eu vejo a história de mudança, Ela enxerga uma oportunidade, né? ela enxergou, Mônica. Ela enxergou. É agora. A palavra não fala quanto tempo ela estava. Uhum. Mas se a gente olhar todo o contexto de uma cidade, era alguém que era mal vista. Sim. Era alguém que não tinha relacionamento com a família. E naquele momento ela fala: vocês podem salvar a minha vida, porque eu sei que o Deus de vocês não era nem eles. O Deus de vocês vai dar essa cidade a vocês. Vocês podem salvar a minha vida, vírgula. Do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Da família toda. De todos, né? E aí eu vejo esse coração. Eu não quero só pra mim. Quero que se estenda. Quero que vá além. Minha geração. E Deus leva. Ela E garante a geração a dela. palavra deles é: se tiver dentro da sua casa, e é claro que aqui tem um segredo, né? Se tiver dentro da sua casa, eles serão salvos. Se ele estiver fora, a gente não tem compromisso com isso. Então eles também teriam que decidir. Eu imagino Raabe chegando lá na casa do pai e da mãe, falando: olha, a cidade vai ser destruída, vocês precisam ir para minha casa. Será que foi fácil ele falar assim? O que ela tá falando? Acreditar nela naquele momento, né? Você entendeu? Sim. É uma história de fé. É. Sim. É enxergar sem ver. Uau. A nossa vida cristã, né? É pôr o pé e depois ele vem o chão. Não tem. É pôr o pé e Deus fazer o caminho, né? Exato. Enxergar Exatamente sem isso. ver. Mas aí o que me chama a atenção aqui... Bom dia, Miriam! O que me chama a atenção aqui é que eles falam assim: olha, nós vamos descer por essa janela e você vai estender esse cordão vermelho. E aí, Leia, isso pulsa no meu coração. Porque o sinal já estava dentro da casa dela. Meu Deus. Mas ela tinha que tomar posse. Sim. E essa é a vida com Jesus. Jesus morreu para todos. Sim. Mas tem uma hora que a gente tem que tomar posse. Então ela pega aquele cordão de Tomou uma escarlate. atitude, né? Ela estica sobre aquela janela. O que aconteceu ali foi a mesma coisa que aconteceu no Egito. A diferença é que no Egito Deus falou assim: vocês vão passar sangue no umbral. Quem estiver dentro da casa está salvo. Tá salvo. E aí os espias falaram a mesma coisa. Tem um cordão vermelho aqui. Uau. Tem o que representa o sangue. Tem algo. Aurilene, você falando, sabe o que me toca assim? A gente já tem o que precisa. Exato.
A gente às vezes acha que pra gente viver um milagre, a gente tem que buscar alguma coisa que tá fora da nossa casa, mas Deus já deu, Tá dentro. entendeu? E às vezes as pessoas, elas falam assim, mas será que é essa estratégia mesmo? Porque, por exemplo, vamos falar lá de Moisés. Quando fala assim, vai lá, mata o cordeiro, pega o sangue, passa nos umbrais. Mas por que o sangue? Porque às vezes a gente fica pegando, procurar resposta. Mas não, o Senhor Não. falou, Procurar acredita. sentido, É como procurar... Naamã, né? Eu não posso ir para outro lugar, não. Tem que ser não, esse. não, Tem que tem ser que ser esse. Não, mas né? por que tantas vezes? Por que isso, né? A gente é muito perguntador, Não, questionador. é porque a gente começa a questionar Deus. Às vezes Deus nos dá umas estratégias, você fala assim, nossa, Deus, é igual Pedro. Mas Deus, eu já joguei a rede a noite inteira. Deus, eu já lancei a rede a noite inteira. Eu falei assim, vai, lança a rede. Mas eu já lancei a rede inteira. Eu falei assim, Não, não, você tudo vai bem, agora mas pra como aquele você lado, tá né? falando, eu vou Sim. fazer. Então ali também é um passo de obediência. Esse é o Né? poder da palavra. Esse é o poder, é você falar assim, não, tá bom, Senhor. Eu fiz desse jeito, mas não deu certo. Mas agora, sob a sua palavra, sob a sua direção, eu vou fazer. E ali o milagre acontece. Yes. Não é, amiga? Mas é isso. Eu falo que a gente gosta de dificultar o que Deus já facilitou. Exato. A gente vê como dificuldade aquilo que é fácil. Verdade. Era fácil ir para casa de Raabe, mas a gente pode tornar difícil. Pode, É fácil eles voltarem depois de 3 dias. Que isso também é um sinal. sim. É, isso que eu ia falar agora. É. Será? As histórias se Se encaixam. encaixam, se encontram. Ela tinha, imagino eu, a ansiedade dela. Será que eles vão cumprir mesmo? Será que eles não me enganaram? Será que eu só deixei eles ir embora? E esse é o passo de fé. Tem que sair o será e entrar o tudo é possível. Tudo é possível que tem. É verdade. E tudo foi possível para ela, né? A história é tão maravilhosa que a palavra fala que ela casa com O Salomão, que com Salmão pai de e Boaz. entra na história de Jesus. Entra na linhagem, né? Então a gente vê que Deus, ele literalmente não faz acepção de pessoas. Cuidou. Ele entra onde ele é chamado. E nós entramos aonde a gente nem imagina, né? Porque quem imaginava? Ela ia imaginar que ela estaria na família, que seria a geração, na geração dela estaria o nosso Salvador. Não, e o que eu acho muito extraordinário de Deus é o seguinte, ele usa o improvável. É. Ele podia usar tanta gente, mas Que ninguém ele queria. escolheu a prostituta, que ninguém valorizava, que ninguém respeitava. Para as pessoas verem que ele é Deus. Ele faz com que tem. Ele pega o barro. E ele faz do jeito que ele achar que deve fazer, né? Sim. Davi era filho de casamento não consumado, né? Tipo, casamento consumado antes, né? Então, assim, Davi já era o bastardo, como os irmãos dele diziam, a mesma coisa. Deus escolhe aqueles que a gente olha e fala, não, esse não vai ser. Não, Deus, esse ele entra e ele entra na sua história, ele entra na sua casa, assim como vocês entraram Sim. aqui. Você entende? É assim que ele entra. Um dia que é comum, Deus faz daquilo extraordinário. Amém. Uau. Deus Perfeito. mudou a história dessa mulher e a cada dia ele muda a nossa história. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades, né? Raabe teve que mudar a sua cultura, Raabe teve que mudar o seu jeito. Era uma posição totalmente diferente. Ela construiu uma família. Ela pôde ver que havia uma beleza em deixar o passado e se lançar para o futuro. Sim. Ela viu uma oportunidade, né? É igual falar assim, hoje a salvação chegou na tua casa. Sim. É exatamente isso, né? Se aproprie dessa bênção, né? E às vezes o Senhor tá batendo na nossa porta, né? Olha, Helene, Sim. fala, ó, tô aqui, Sim. quero entrar, quero fazer morada, É só a gente tomar... me convide, né? E outra coisa que me chama a atenção nesse texto é porque ela começa a contar a história com muitos detalhes, né? Olha, nós ouvimos o que o Senhor fez com o Mar Vermelho, nós ouvimos o que vocês fizeram com os reis. E
E ali ela fala assim, nós estamos apavorados. Só que se a gente for olhar um pouco antes, quem estava apavorado era o povo de Deus. É. Então, olha só como uma imaginação e a falta de fé traz medo para uma pessoa. Sim. Não andar por fé traz uma angústia, traz um pavor. Uma E insegurança, o pavor né? deles era o pavor do povo, que nem entrou na Terra Prometida. Uau. Verdade. A palavra fala que só foi Josué e Caleb. Então, uma geração teve, né, que crescer, que avançar, para que a gente pudesse ver que o pavor estava do outro lado. Só que eles estavam achando que o pavor estava com eles. E eu vejo que muitas vezes Satanás usa de imaginações para poder roubar aquilo que Deus tem. Não, mas olha, se eu der esse passo. E na verdade tudo está guardado, tudo está preparado. A gente só passa lendo. Eu costumo dizer, Helene, que a gente precisa estar onde Deus nos colocou. Porque Raabe, na verdade, ela estava ali no lugar, na hora certa, no momento certo. Sabe? Muitas vezes a gente quer estar em outro lugar, a gente quer fazer diferente, a gente quer... Não, faz do jeito que Deus está falando fazer. De repente, acho que ela pensou, nossa, mas é só pegar esse paninho, essa coisa... Ué, mas será que isso já vai resolver o que eles... Esse é o sinal, né? Mas aí você vê o que Raabe foi encontrada, né? Porque não foi ela que foi atrás dos espias. Os espias que entraram na casa dela. Você entende que você não precisa, né? Não precisa. Porque ela estava no Tá lugar no lugar certo. certo, na hora certa. Ai, Jesus. Eita, Deus, filha, é. O Senhor nos encontra, né? E esse café Nós tá uma somos. delícia. Continua. O Senhor nos encontra, né? O Senhor nos encontra. Modesta ela. O Senhor nos Maravilhoso. encontra, não é, Lene? Ele nos encontra. Ele me encontrou numa sala de aula. Uau. Verdade? Como foi É isso? verdade, você dava aula, né? É. Não, nem o fato de eu dar aula. Eu tava na sala e você conhece o Fabiano e Eliane. Sim. E eu estudava com eles. E teve um dia que eu tava com a cabeça baixa, assim, na carteira mesmo, de escola. E aí ela passa e fala assim, ó, Jesus te ama. Olha isso. Só que aquele dia, esse Jesus te ama, Olha daí aquela fisgada. tem alguém que me ama. E aquilo foi tão simples e tão poderoso, né? Esse é o poder do Espírito Santo. Sentiu o amor na hora. O amor invadiu, que nunca mais foi a mesma coisa. Uma palavra. Olha isso. E às vezes a gente tem vergonha. Passa por alguém. Aí, às vezes o Espírito Santo fala. Vai lá, fala que Jesus ama aquele fulano. E de repente, uma palavra, olha aí, alcançou. Esse é o poder. Querendo ou não, assim, conhecendo ou não, caso te conhecia, mas conhecendo ou não, obedece a voz de Deus. Deus está Por isso falando. que fala, quando Deus manda falar, eu falo, tá bom, se vai falar, eu vou lá e falo. Pronto, é melhor você fazer do que você depois ficar com aquilo na cabeça. Ah, eu devia ter feito, eu devia ter falado. Não, vai lá e faz. Ele pode virar uma chave na vida daquela pessoa. Quando foi quinta-feira, a gente estava lá no projeto da roda de oração. Sim. Aí tem uma menininha lá que está internada, tudo a gente estava orando, apresentando, as crianças estão orando pela família, por ela. Aí acabou a oração, aí o senhor falou assim, agora é hora de abraçar. Aí aquela roda tinha o quê? Tinha umas 70 crianças, mais o professor. Eu falei, gente, hoje é dia de abraçar. Então vamos aí, todo mundo abraça todo mundo e fala que a pessoa fala uma palavra de bênção, fala que a pessoa é especial. Aí aquilo virou uma festa, né? Tudo vira uma Aí festa. tudo vira uma festa. Aí um começou a Ai, uma abraçar delícia. o outro, dar risada. Aí tem uma menina lá que ela assim, ela é bem assim, bem reservada, né? Eu cheguei, ela tava assim, cabeça abaixada. Cheguei, segurei na mão dela, levantei a mão dela, junto com a minha, falei assim, se você soubesse o quanto você é amada. Aí ela olhou pra mim assim, tia, por que você tá falando isso pra mim? Eu falei, porque Deus mandou te dizer que Ele te ama. Uau. O olho dela mudou, sabe? E ela não se contentou com aquilo. Depois acabou a oração, a gente estava andando, aí ela veio assim na minha direção, assim. Tia, gostei do que você fez e me deu um abraço. Olha isso. Aí Tocou ela no profundo, né? tocou ela, sabe? Aí você vai ali, vai orando, e aí o Senhor falou assim pra mim. Chama todos os professores, chama todo mundo aqui, que cada um, a gente tava lá na roda e falei, ó,
Quem vai querer? Quem tá precisando de oração? Levanta a mão. Aí chamei cada um, ó, você vai orar, foi orando, e depois, gente, virou um momento tão gostoso, foi uma comunhão tão gostosa, sabe? E depois eles, ai, tia, já falei que eu te amo hoje. Meu Deus do céu, você Gostoso. ganha o dia. É. Você ganha o dia. Você já começa o seu dia assim, você fala, uau, né? E ali aquela bagunça, um abraça o outro, e o outro empurra o outro, porque vira bagunça, você sabe. Imagina, 70 crianças se abraçando. Aí abraçava a Isso é professora, adoração, gente. abraçava os professores. E foi tão gostoso, foi tão especial. Então eu falei, não, Deus, o Senhor me toca, eu faço. Às vezes na rua, no pedágio. Já parou no pedágio, falou para alguém que Jesus ama a pessoa? Olha que tremendo. Eu vou falar, se eu falar, fala para ela que ela é muito especial para mim, que eu amo ela. Olha, muito obrigada, Jesus mandou dizer para você que ele te ama, que você é muito especial para ele. Ah, muito obrigada. Às vezes é aquilo que a pessoa precisa, É. sabe? Às vezes a gente fica achando que a gente não está preparado para falar de Deus para as pessoas, mas quando a gente entende que não é a gente, que é o Espírito que habita em nós que vai falar, é diferente. É diferente. Por exemplo, naquela hora que a moça falou aquilo para você, foi o próprio Espírito Santo que soprou aos seus ouvidos. Ele é vida, né? Ele é vida, ele transforma, ele muda, né? E a gente vê tantas situações, porque o inimigo, ele é assim, né, o Aurilene. Quando a gente às vezes quer tomar um passo para o Senhor, e eu falo, isso já aconteceu comigo, o inimigo fala assim, mas você tem certeza que ele vai te perdoar os seus pecados? Porque o inimigo, a nossa maior batalha, dúvida, ela está né? aqui dentro. Realmente. Porque o inimigo, ele quer roubar a nossa identidade. Ah, mas você fez isso, você fez aquilo, você é aquilo. Mas espera aí, mas o Senhor me perdoou. É. Eis, não é? Quando a gente aceita o Senhor, ele não vem, ele não nos purifica, ó. Peguei tudo que você fez, joguei tudo lá. E vem do jeito que você tá, sabe? Mas as pessoas, elas acham que elas têm que se preocupar muito, sabe, Aurilene, com o que o outro acha, com o que o outro pensa. Ai, mas o outro sabe o que eu fiz, mas não é sobre o outro, é sobre a gente. Não é? Uhum. Sim. E como que a gente vai entender isso? Quando a gente muda, vira uma chave, tem que virar uma chave, tem que mudar um sentimento, uma coisa. Porque o inimigo, ele vem pra quê? Só pra acusar a gente. Não é? Às vezes você fala assim, ah, eu vou fazer tal coisa. Aí já vem as limitações já começam a gritar no seu ouvido. É. Mas quem sou eu para fazer isso? Mas quem, né? Como que eu vou conseguir? Como não? É Ah, aquela não. canção. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Glória a Deus. É isso. E Rabo parou a vida, né? Porque se você for pensar, 3 dias, a família dentro de casa, Mas aquele lugar fechado, porque não tinha mais ninguém não na podia casa. mostrar, não Só podia... tinha a família. É, exato. Eu imagino as pessoas chegando e ela falando assim, tá fechado! É. E o povo falando, tá fechado por quê? Mas ela agarrou aquilo ao ponto de mudar o dia, mudar o horário, mudar tudo. Virou uma chave, né? Algo Virou uma muito chave. extraordinário aconteceu ali. E de fato ela foi salva. Né? A preocupação de Josué falar, né? Tirem Rabi. Né? Nós vamos cumprir com aquilo que nós dissemos. Sim. Então, antes de destruir uma cidade, ainda tiraram ela. É importante, né? Porque ela era importante para Deus, né? Deus tinha. Eu falo que o Senhor, ele marca encontros com a gente, né? Em algumas situações você fala assim, não, hoje eu marquei um encontro com a Leia, hoje é o dia de mudar a vida dela, né? E quando você, mesmo com tudo, assim, porque eu falo assim que hoje a gente está vivendo um momento que é um turbilhão de vozes. São tantas vozes, as vozes gritam, elas gritam. Então, por isso que fala, né? Por isso que a gente tem que parar, às vezes ficar quieta, pra gente ouvir o que o Senhor quer falar pra gente. Porque senão a gente se perde nessas vozes, nessa multidão, né? no questionamento. Porque, assim, as pessoas, eu falo assim, que as pessoas, elas sabem ser boas, mas elas também sabem ser más. É. E aí sempre tem aquela coisa, mas como você? Como isso? Mas quem é você?
Quem é você, Rabi? Colocando dúvida no Colocando nosso, dúvida, né, na nossa certeza, porque Deus, ele nos traz certeza. Sim. Ele não nos traz dúvida, né? E a dúvida é do homem, não é dele, não vem dele. Sim. O medo é do homem, não vem dele. E quando você vê assim, o Senhor usar ela, né, para ser uma resposta para aquele povo, né? E uma outra coisa que eu acho muito, muito assim, muito forte nesse texto, que Deus fez uma promessa ali para milhões, né? Quando o povo sai do Egito. Mas só 2 entram. Pois é. Não é, Aurilene? Para você ver que é a incredulidade que barra pessoas. É. A promessa, ela tá lá, mas se você não crê. Você não alcança, né? Não adianta nada. E a gente o que eu acho engraçado é o seguinte, né? Quando a gente lê o livro lá, que a gente vê Deus vai e tira o povo do Egito. Aí, abre o mar. Aurilene, abre o mar. O povo passa em terra firme. Algo inédito. Algo inédito. 3 dias depois, aquele povo tem sede. Chega as águas de Mara. Mas e aí, Deus? Você não tirou dos Egito para o Senhor fazer com que a gente morra aqui? A gente está com sede, chega nessa água, essa água é amarga. Gente, 3 dias atrás, você passou em terra seca no meio do mar. E você está achando que eu não vou fazer. E o povo murmura. E aí a gente lê o Mas livro. você entende que tudo isso era para provar o coração. Sim, mas você entende que a gente, quando a gente lê isso, a gente fala assim, nossa, mas que povo ingrato. Nossa, mas que povo isso. Mas a gente, em vários momentos, a gente continua fazendo isso. E aí você vê aquele povo que já tinha uma promessa, a terra estava preparada. Mas a gente sempre coloca um empecilho, né? Por exemplo, quando vai lá os 12 espias, ele fala assim, não, a terra realmente é muito boa. Nossa, Aurilene, realmente, Aurilene, nossa, aquilo que Deus te prometeu, Aurilene, é fantástico. Mas olha, Aurilene, lá tem gigante. Olha, Aurilene, Aurilene, vai ser muito difícil. Ah, desculpa falar, porque é desse jeito, né? As pessoas falam assim, Desculpa falar a verdade. desculpa falar pra você, Aurilene, falar, mas isso vai mas ser olha. muito difícil. Amiga, não sofre, não. Não é assim, né? A gente ouve. Por que você tá fazendo isso, não é? Por que você tá fazendo desse jeito? Ai, vai ser difícil, lá tem gigante. Mas peraí, Deus prometeu. Foi a palavra, né? Deus deu, Caleb. a palavra A gente segue foi a palavra. liberada, a palavra já está liberada, né? E hoje a gente vê tanta gente que fala assim, ai, meu sonho é fazer uma faculdade. Aí vai à casa de Deus, chega lá, o Senhor lança uma palavra, olha, tô abrindo a porta da faculdade para você, você vai conquistar, babá. Você sai de lá assim, nossa, Deus me prometeu que eu vou fazer uma faculdade. Mas aí no dia seguinte você não se move em direção à promessa. Ou houve aquelas falas, né? Mas você tem dinheiro para fazer? Mas que curso você vai fazer? Ah, mas esse curso... Então, aí aquilo que tá em você tem que ser maior, né? A Sim. gente tem um caso não é desse, verdade? muito preciosa, nem sei se ela tá aqui, Ah, mas Deus falou assim pra ela, ela já tem uma formação, ela fez transição de carreira, e aí o ano passado Deus falou assim, ó, eu quero que você faça medicina, porque eu quero que você salve vidas. uau. E aí ela já passou dos 40, gente, ela falou, meu Deus, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho um filho, como assim uma faculdade, pai? Só que aquilo gritava dentro dela. E aí ela começou a falar, né? Olha, eu vou fazer medicina. E ela ouviu essa palavra. Na altura do Tá campeonato. vendo? Sua Olha vida aí. tá resolvida. O que você quer inventar pra cabeça? Ah, vai lá, você nem vai passar. Nossa, já É, jogou Então, assim, primeiro, aquela palavra. olha, Ó, você nem como vai eu ter tempo de sou estudar. seu amigo, eu já tô te falando, você não vai passar. Papo de amizade. Isso aí. Amigo. Mas você vê assim, que quando essa pessoa fala isso, não é porque ele queria o mal. Não, É porque ele não conseguia enxergar. É porque a promessa foi pra ela, não foi pra ele. Aí ela vai e passa. Aí já foi um pavor. Passou. E paga como? Aí ela precisava dar o valor da matrícula. Onde Deus aponta. E ela não tinha. E não tinha como pedir com alguém. Ela tinha um escritório. E a pessoa pede esse escritório de volta. E Meu tem que Deus. pagar uma multa. Meu Deus. A multa era o valor da matrícula. Meu Deus do céu. Eu amo essas histórias, gente.
Eu Deus de amo. milagre. Tá aqui, ó. E aí é Deus falando, Deus né? de Se eu cumprir o promessa. primeiro, eu vou cumprir os demais. E foi o que aconteceu. E tem sido extraordinária a experiência que ela tem tido. Assim, cada dia, né? Uma novidade que tem feito A a medicina não dá pra diferença. trabalhar, né? O dia inteiro você tem que trabalhar. Você tem que... E aí, olha só estudar que o dia interessante. inteiro. Eu conheci um dos professores dela. Sim. E atendendo ele, eu falei assim, olha, tal pessoa faz aula, é só aluna. E ele falou assim, ela se destaca, porque ela é a mais velha da turma. E ele falou assim, mas ela é tão inteligente. Uau. E ele mesmo confessa, né? Ele falou assim, a gente vê a diferença de quem consegue estudar o dia todo e de quem tem uma vida como a nossa. É uma outra realidade. Sim, É, sim. é. Mas ele fala assim, eu sei que existe algo especial nela. Que bênção. Incrível, É né? diferente, né? Então, ó, não aborte seu sonho. Não deixa com que o tempo seja um divisor na sua vida como um bloqueio. Sim. Mas que seja um divisor de águas que nem o Mar Vermelho. Sim. É isso. É isso. E traga à memória tudo aquilo que o Senhor já fez também para você, sabe? Porque às vezes a gente Porque traz olha, esperança, né? porque às vezes a gente fica olhando aquele momento e a nossa vida não é definida por um momento, né? Então começa a lembrar, sabe? Eu falo que tem dias que a gente tem que parar e tem que começar a lembrar de tudo que a gente já viveu em Deus, de tudo que Ele já fez pra gente. E quando tem uma palavra, eu aprendi, quando Ele tem vai uma fazer palavra, outra vez. você tem que se mover por aquela palavra, sabe? É isso. As pessoas dão risada, as pessoas criticam, mas eu sempre falo, Senhor, que a tua voz cresça dentro de mim, as outras diminuam. Uhum. Sabe, você fala assim, mas Deus me falou e você me perdoa, mas entre a sua opinião e a de Deus, eu vou ficar com a de Deus hoje, porque você não se importa. Tá bom, essa é doida, não é que eu sou doida, é que eu acredito. Eu lembro que na pandemia, o Rodrigo tinha ido em 2019, né? E aí, 20, estoura a pandemia. Eu lembro que eu até estranhei, porque eu fui final de janeiro de 2020 lá e pessoal de máscara já no aeroporto. Eu falei, nossa, que estranho. Eu Nossa, encontrei ela lá. Muita gente gripada. Foi nessa vez que a gente se encontrou, não Sim. foi? Em Portugal. E aí, nossa, a gente se encontra em cada lugar, gente. Fala pros seus amigos são Lá na Torre de internacionais. Belém. Pra não, quê? Torre de Belém. Comer pastelzinho de Belém. E aí, eu estranhei tudo. E nessa fase que nós chegamos lá, e o Caio foi junto, a gente fez aquele passeio todo, e o Caio ficou, né? Quando foi passando o tempo, e aí e a pandemia, e fechou tudo, e o Caio ficou nesse contexto, ele falou, mãe, não adianta eu ficar aqui, não vou conseguir fazer faculdade, já tudo parado e tal, vou voltar para casa, né? Eu falei, tá, você volta, mas e o seu pai? E aí a gente começou a orar para ver se Deus queria que ele continuasse. E eu lembro que aquele dia, Beatriz, segunda-feira lá ministrando em Mogi, eu comentei isso. E eu fiquei o dia inteiro. Já vi Glória. mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu Glória. no impossível. Eu creio que meu Deus fará outra vez. E aí teve um momento do dia que a Beatriz falou, mãe, não aguento mais. Eu falei, eu estou em adoração. Eu estou clamando, porque Deus precisa nos dar uma resposta. Aleluia. E o que ele vai fazer? E aí, no final do dia, o Rodrigo já tinha a resposta. Amor, eu vou ter que ficar, vou ficar. Deus abriu uma porta. Entende? Então, assim, assim, a gente já viu tanta coisa Deus fazer. Não é possível que ele não vai fazer algo. Não é possível que ele não vai agir. Não é possível que ele não vai fazer algo diferente na nossa vida. Então, a gente precisa crer. Não, e a gente põe limitação na idade, põe limitação nos filhos, põe No limitação recurso, no no casamento, no recurso. recurso. É como se a gente estivesse sempre se apegando a uma desculpa. Uhum. Eu falo que são âncoras, são coisas que a gente pega aquilo como se fosse uma âncora, a gente se Segura. prende.
E às vezes o Senhor está se movendo, tá? A gente está movendo a gente para um novo tempo, para uma nova estação, e a gente não. E outra coisa também, a gente se adapta muito às coisas, sabe, Aurilene? Às vezes você fala assim, poxa, ai, tá bom aqui. Pra que eu vou me mover? Ai, pode ser que lá Se na frente eu muda, né? tenha um problema. Deixa aqui eu tenho o domínio da situação. E Deus não quer que a gente tenha o controle, o domínio. Ele quer que a gente entregue esse controle para Sim. Ele, né? Eu lembro que quando o Senhor começou a falar para mim de fazer live, de ter o canal do YouTube, de fazer as coisas, eu falei para ele justamente isso. Falei assim, Senhor, eu tô com 54 anos. Você tem 3 anos, quase 4 anos atrás. Senhor, eu tô com 54 anos, Senhor. Eu tô pensando na minha aposentadoria. Para que Deus montar um canal do YouTube, fazer um culto na loja? Senhor, para quê? Não tô entendendo, Senhor. Aí ainda falei para Deus assim, falei, Deus, eu tenho problema no meu joelho eu tenho condomalácia, eu nem consigo andar direito às vezes, Senhor, eu fico um pouco limitada. E eu falando, Imagina a não, Rabi, ai meu Deus, a minha casa vai ter que ficar fechada 3 dias. onde vai vir meu recurso? Meus clientes não vão poder entrar. Sabe? E eu ali falando, e eu de verdade assim, Aurelino, conversando com Deus, contando para Deus todas as minhas limitações. No domingo vou ao culto. O pastor Leandro começa a pregar. Daqui a pouco o pastor Leandro fala assim, a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, mas o Senhor tem projetos na nossa vida. O pastor Leandro desce do altar, começa a subir a escada e fala assim, aí a gente fica, ai meu joelho dói, eu sou velho, não é pra mim. Olha. Gente, eu tinha que ter Deus contando a dúvida. história. Eu não tinha que tem. ter dúvida, Não, não tinha não que ter dúvida. Falei, tá bom, Meu Senhor. Deus. Pegou a sua oração e colocou na boca do pastor Vontade, e Leandro. depois eu fui lá e falei, pastor Leandro, se a peça que você tava lá, quando eu tava conversando, eu falei assim, Marleia, eu falei, ele desceu. Sabe, era Deus falando assim, ó, filha, para você não ter dúvida. Eu vou desenhar para Eu vou você. desenhar, porque você não tá a saber. E ele desce, quando ele começa a subir devagar, meu joelho dói. Eu falei, Deus. Aí você se constrange, aí você fala, Deus, perdão, eu tô achando que é sobre mim, mas não é sobre Mas mim, não é é. sobre você. É isso. Imagina altos testemunhos também, né, pastora? Você Sim, deve ouvir ouvi muita de coisa, momento né? da palavra também. Ah, todo dia, né? E aí, você que tá aí, fala pra mim. Não, e outra coisa. Qual foi o dia que você falou? Deus contou a minha vida. Foram falar dela. Não, e outra coisa. Sabe uma coisa que eu aprendi? Se eu fizer alguma coisa que o Senhor mandou, que eu vi que foi uma direção de Deus, o tempo vai passar e aquilo vai acontecer. Se eu não fizer, o tempo vai passar da mesma forma. Mas eu vou sempre ter aquela interrogação na minha cabeça. Nossa, se eu tivesse feito aquilo, hoje seria diferente. Não é? Então, Fica, né? e a gente tem que parar para pensar que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. É o tempo. É isso. Porque senão depois a gente chega lá numa fase da nossa idade que a gente fala assim, nossa, eu sonhei com tantas coisas para minha vida, mas eu não vivi. Mas por que não vive? Porque não dá passos, porque não avança, não acredita, É sabe? isso. Vive uma limitação, uma coisa assim que você fala. E não é sobre. Eu falo assim, quando a palavra é liberada, ela A Eliana falando, eu sou vizinha de Gideão, precisa desenhar. Adorei. porque, Gideão, o senhor molha aqui, mas das coisas. Eu quero ser, que eu quero uma olhada. Você vê que nada tá bom. Não, tá bom. Sempre é assim, é querer pegar Deus numa pegadinha, falar assim, não, tá vendo? Não falei pra você que não era? Eu fico olhando Deus, meu Deus. Eu já deixei seco, eu já deixei molhado, agora eu vou ter que deixar seco. É tipo isso. Depois vai ser úmido, depois vai ser Pra queimado. fora, por dentro. O que você quer mais? Mas a gente, por isso que a gente tem que se apropriar dessa palavra, né? E na verdade eu falo assim, aprender a ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente começa a nem questionar mais, sabia, Olene? Você fala, Deus, e você tá falando, então tá bom. Se você tá falando, eu sei que vai dar certo, vamos lá, vamos fazer.
Quando a gente foi começar a fazer a mesa, foi a mesma coisa. Quando foi começar o podcast, foi a mesma coisa. O senhor dava a direção, dava o projeto, vamos fazer, e as coisas foram acontecendo. Imagino você, né? Mudar de Suzano para Mogi, foi todo um caminhar do Senhor, não foi? Foi Deus dando a direção, preparando tudo. Foram anos, né? Foram anos, lembra? Mas quando... assim, sabe aquele de repente? Quando foi o de repente, foi rápido. De repente é pra quando amanhã. de repente chega, né? É o de repente. Você esperou anos, mas de repente, pá, ele faz tudo. Fala, e acontece tudo, né? A Mari também, ó, sou igual Tomé, preciso ver ele estar desenhando. Ê, Mari, ó nós, da mesma família. Não, mas a gente é assim, né? Mas aí o que a gente tem que aprender é ver Deus como jovem. Senhor, antes eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então hoje quando o Senhor fala alguma coisa com a gente, eu tenho certeza disso na vida de vocês, você fala, nossa Deus, você já me prometeu tanta coisa e você cumpriu, então eu vou me mover nessa também. É. Porque eu sei E que ele você... sempre nos surpreende, né? Sim, Deus é fantástico. Imagina como você tá surpreendida com essa mudança. Mogi é maravilhoso, eu amo Mogi. Eu falo, quem vem pra Mogi não quer sair mais, né? Eu vinha só sair porque eu não aguentava aquele trânsito dali. Tem tudo nela, né? Você acha Mas tudo. Mogi é maravilhoso. É igual você, Mônica, agora nesse período de mudança. Pois Quantas coisas você tá deixando Deixar pra trás. para viver um novo que você nem sabe o que é Tenho ainda. ideia. Você tem noção do que você Tenho vai? ideia. Eu costumo dizer que eu tô indo para ser esposa. Então, Esse é o Amém. meu foco e tá tudo agora. bem. É tudo na vida, a vida é feita de fases, de momentos, né? E a gente, às vezes, a gente até pergunta para Deus. Ó, eu, por exemplo, a gente tá fazendo uma live e eu não tenho Instagram. Eu não tenho Instagram no meu celular. Você falou, tira o Instagram. Uau. Aí a Nath posta, a Nath me manda as mensagens, eu vou acompanhando. Então você fala assim, você podia falar, poxa Deus, mas eu faço as coisas, eu faço a mesa, eu tô fazendo podcast, mas eu não tenho nem o Instagram pra olhar. Tudo bem, filha, deixa que eu tô olhando. Deixa que ele tá olhando, entendeu? O importante são as pessoas sendo alcançadas. Não, e outra coisa, é a confiança, Mônica, é se mover, mesmo Baixa sem confiança. você olhar e falar assim, Deus, mas eu nem sei o que vai me esperar lá, eu nem sei o que vai acontecer. Mas você se move embaixo de uma Uau. palavra. Olha isso, Mônica. É A isso. Eliana falando, Mônica, sua mesa será o seu Sim. altar. Que É coisa isso. linda ali, beijo. Beijo, Li. Obrigada pela palavra. É isso mesmo. É isso O mesmo. de repente de Deus. Deus, às vezes, ele permite algumas coisas na nossa vida porque a gente se acomoda com o lugar. Na Sabe- verdade, a mediocridade vem do comodismo. É. É. Você sabe que ontem eu fui para São Paulo, eu estava voltando de São Paulo, eu e minhas histórias. Eu estava voltando de São Paulo, eu venho conversando mesmo. Teve uma vez, olha, Lene, agora não que eu tô com sem parar, mas eu não tinha sem parar. Que eu passei pelo pedágio, eu não paguei o pedágio. Meu Deus, É como você verdade. conseguiu fazer Quando eu isso? cheguei na loja, porque era assim, ó, eu saía de São Paulo, eu pegava o dinheiro, deixava ali no console, né? Isso há uns 10 anos atrás. Deixava o dinheiro ali no console. E aí eu vinha cantando, adorando, eu chorava, eu falava, e não sei o que lá. Porque eu gosto de falar, eu ficava falando ali com Deus, eu e Deus, o tempo todo, a gente conversando assim. Aí eu cheguei na loja, na hora que eu desci do carro, que eu olho, o dinheiro tá no console. Eu falei, gente, mas eu passei pelo pedágio. Aí eu cheguei, eu passei pelo pedágio, eu não paguei. Eu falei assim, daqui a pouco a polícia encosta. Graças a Deus a polícia não foi lá e nem... Mas Mas a deu cancela multa. tinha que estar aberta. Alguém abriu a cancela pra você. Ó, eu sei que eu passei. Ó, aí quando foi ontem, eu tava voltando de São Paulo, aí o senhor começou a me lembrar de uma coisa. Quando teve a pandemia, o pessoal do comércio ficou fechado, Sim. né? E a loja onde eu estava, uma loja tinha uma porta de ferro. Mas aí, quando foi em 2015, o senhor começou a me expulsar de lá. Ele começou literalmente a me expulsar de lá. Começou a acontecer umas coisas que eu falava, nossa Deus, como, né? Começou a me expulsar. Quando eu fechei a loja no dia 29 de janeiro de 2018, eu sabia, eu tinha um lugar, mas eu não tinha o dinheiro para construir o lugar. Mas eu tinha uma palavra.
Aí passado, mudei, nossa, Deus fez assim, coisas extraordinárias. Eu lembro que eu tinha uma dívida de 400 mil reais. E eu tinha 230 para pagar o pedreiro e o cara que ia quebrar o lugar. E eu ia construir uma loja, falando, mas o senhor tinha me dado uma palavra. E o senhor foi trazendo a provisão, em 72 dias eu mudei. Olha. Aí o senhor começou a ministrar no meu coração. O senhor falou assim, ô filha, você já se imaginou, na pandemia, você na loja da Portugal, com as portas de aço todas fechadas? Mas quando veio a pandemia, você estava numa loja na Benjamin com 20 metros de vitrine. E quando você for... aí o senhor começou... Estratégia. Aí né, eu que Deus comecei te a deu, falar, assim, eu que comecei a Deus falar, fez. nossa, Deus, é verdade. Não, gente, eu tô falando desse jeito. Sim. Eu e Deus, eu falei, nossa, Deus, é verdade mesmo, né, Senhor? Nossa, Deus, quantos desafios, né? Tinha dia que eu só chorava, tinha dia que eu só te agradecia. Mas ainda bem, Deus, que você não desistia de mim. E eu falando ali com Deus, né? Aí o Senhor foi ministrando aquilo no meu coração, então. Você estava acomodada. Eu estava no lugar, gente, eu estava lá há 17 anos. Sim. Eu estava bem, falava, Deus, estou bem aqui mesmo com as dificuldades. Eu sabia que era um momento. A gente que é empresário, o empresário é assim. Tem dia que você acorda, sua conta tá com saldo assim estratosférico. Tem dia que você acorda, você tá menos no seu Mais conta. alguém aqui se identificando? Tem dia que você Será acorda, que você alguém olha e tá fala se assim, é identificando? menos muitos zeros. E aí eu falava com meu marido, eu falava assim, amor, o senhor me disse que eu vou construir uma loja. Aí ele falava assim, daqui quantos anos? Eu falei assim, Daqui quantos anos? vou mudar em Oh, de março. repente, Deus. Aí ele falava assim, mas como? Não é impossível. Aí meu marido falava assim, gente, eu tô falando isso, Deus tá falando com alguém aí, ó. 0 mais 0 é 0, mas menos 400 mil zero já é coisa. É coisa, menos zero. 400 mil zero é coisa. Aí meu marido falava pra mim assim, quanto será que o povo paga por um rim? Eu falei, como assim? Vamos vender um rim, não sei o que você vai fazer, mas é impossível. É impossível. E aí... Sabe qual foi a palavra? Nossa, Senhor, sabe qual foi a palavra que o Senhor me deu? As mulheres de Jericó. Nossa, Olha aí. nítida, agora, nítida, Olha. nítida. Aí, eu, para fechar, assim, sem saber para onde ir, eu sabia que eu ia fechar. Eu tinha uma data para fechar, mas eu não sabia para onde eu ia. Aí eu passei num terreno, sem ter dinheiro para construir. O Senhor falou assim, durante 7 dias, você vai fazer igual Josué fez, você vai circular esse terreno. E você vai declarar. Só que tem uma coisa, você tem que pegar o seu marido, que não acredita, e levar junto com você, para ele viver o milagre junto com você. Meu Deus. Desse jeito, Mônica. Aí eu cheguei pro meu marido e falei assim, Paulo, Deus me deu uma estratégia e eu vou construir uma loja. Aí ele, Léa, por que você faz isso com você? Aluga uma sala, paga 500 reais. Você não tem condições. Falei, então, mas o meu Deus não cabe dentro desse espaço. Meu Deus é maior. Senhor. É maior. Aí tá. E Deus me deu uma estratégia, mas ele disse que você tem que ir junto comigo. Aí meu marido falou assim, Léa, eu só vou te atrapalhar, porque eu não acredito. Falei, como eu não acredito? Vamos junto. Aí ele falou, mas o que você quer fazer? Aí durante 7 dias a gente ia, parava o carro do lado do terreno, e aí a gente orava o Pai Nosso, que ele sabia orar, onde ele não era convertido. Orava o Pai Nosso e eu falava todo dia a mesma frase. Falava, Senhor, você sabe que eu não tenho, você sabe da minha condição, Sim. mas você tem. E você me deu uma palavra. Então, se não for aqui, vai ser muito melhor. Todo dia. Aí eu descia do carro, ia lá, jogava azeite na volta toda do terreno. Orava, voltava pro carro. Fizemos isso durante 7 dias. No 5º dia, meu marido fala pra mim assim, fui até o seu terreno e voltei. Falei, como assim foi até meu terreno e voltou? Falou, Léa, pode até ser que isso aconteça, mas não vai ser agora. Vai demorar, mas pode ser até que aconteça. Eu falei, tá bom, Paulo. Deus já tá trabalhando. Eu falei, Deus já tá trabalhando na vida do meu marido. Não acreditava, Já agora já começou. declarou que é seu. Deus estava trabalhando na vida do meu marido.
Aí não deu certo aquele lugar, né? E aí o Senhor foi me movendo, no meu coração. Aí tinha dia que eu falava, ai Deus, não vai dar mesmo, eu sei. Não, mas aí o Senhor me movia, o Senhor me movia. Aí quando foi um dia, eu estava subindo para casa, o Senhor falou nitidamente, mas Aurilene, nitidamente, olhe para o lado. Eu Uau. olhei, na hora que eu olhei para o lado, o Senhor falou, é aqui. Na frente do terreno que eu ungi durante 7 dias. Na frente, falou, é aqui. E eu nunca esqueço. A Aurilene, assim, a Aurilene é uma pessoa que ela faz parte de muitos momentos muito especiais da minha Verdade. vida. Muitos momentos, muitos. No projeto, na loja. Aí no dia que a gente foi começar a quebrar a salinha, a Aurilene vai lá. Aí tinha a salinha, tinha a planta, né, na Verdade. parede, a planta na parede. E aí a Aurilene falou assim, nossa, Lé, que bênção, né? Olha que lindo, que extraordinário, como Deus abre as portas. Aí eu viro para a Aurilene e falo assim, Aurilene, eu tenho R$ 230. A Aurilene olhou, você lembra? Você olhou pra minha cara, a Aurilene olhou pra mim, tomou até uns... Como assim, né? Você tem 230 Como assim? reais? Eu falei, então, eu vou pagar 150 pro pedreiro e 80 pro rapaz que vão quebrar essa salinha e pronto, é isso que eu tenho. Aí a Aurilene virou pra mim e falou assim, como uma profeta, eu nunca vou esquecer. Tem coisas que marcam a nossa vida. Você virou pra mim e falou assim, eu vim pra cá, eu tinha uma palavra, mas agora o Senhor me disse, você é como Dorcas. Você tem raízes com ele e você vai fazer. Isso foi dia 16 de janeiro de 2018. Uau. 16 de janeiro de 2018. Quando foi no dia 7 de abril de 2018, eu inaugurei a loja. Olha. Foi um mover, né? Mônica, Deus era uma é. coisa tão extraordinária, mas tão extraordinária. Era um mover tão grande, era tanta gente vindo, era tanta coisa chegando. Eu falo, Leia, que eu tive com o Guilherme Afife e a gente tinha um projeto social. E você sabe que todo projeto social É. precisa do que, Leia? De verba? De verba. Ok? É. E ele tinha uma frase que só depois, na hora eu não entendi, só depois que aquilo teve todo sentido na minha vida. E aí ele falava assim, o nosso projeto não precisa de verba. E eu ficava assim, eu quero saber como que ele vai pagar as Você tá coisas, né? louco? O nosso projeto não precisa de verba, o nosso projeto precisa de verbo. Só que eu não entendi naquele momento. Os anos passaram, só que essa frase sempre ficou na minha vida, porque eu ria, né? Como que um homem desse... Mas ele alcançou um nível onde ele sabia o que ele estava falando. Você pode ter dinheiro, mas se você não tiver relacionamento, se você não tiver a palavra, você não vai. Não vai. Então, muita gente tá pensando, né, que é quando a verba chegar, e na verdade é quando o verbo agir. Sim. Uau. É exatamente isso. Que lindo. Meu Deus. Lindo demais isso. E a gente leva aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, de verbo. é porque assim, é você se mover pelo invisível. O que que é fé? Fé é acreditar no invisível. O que não vê. Aquilo Porque, que a gente bebê, não vê. fazer uma obra tendo dinheiro guardado no banco, nossa. Sim, fica fácil. Mas é você Fazer chegar uma no obra lugar do zero. do zero, sem ter dinheiro, ainda devendo. A Aurilene. Gente, assim, ó. Em 6 meses, eu tava com a obra praticamente toda paga. Quanto você gastou na obra? 280 mil. Eu tava com Você a obra tinha? paga. Não. Mas... Com 230 no bolso. Deu 230 3.000 reais. vezes mais. Aí eu tava com a obra paga. Aí fui pagando os fornecedores, fui fazendo, fui avançando. Glória Sabe? a Deus. Aí meu marido, no dia da inauguração, no sábado, foi muito engraçado. Foi assim. Eu não podia ter deixado onde eu saí que eu ia mudar, porque eu nem sabia a data que eu ia inaugurar. Naquela 2018 não tinha tanto forte essa coisa de WhatsApp, essas coisas. Aí eu fiz uns panfletinhos para entregar na feira. Aí quando deu 5 horas da manhã, do dia 7 de abril, que foi o dia que a gente inaugurou, a gente foi com um caminhão, com tudo, levar as coisas para a loja, 5 horas da manhã do dia. Aí eu falei para as meninas assim, gente, hoje nós vamos
E colocando as roupas, como a gente não divulgou, a loja estava fechada já há praticamente 3 meses, ninguém vai saber. Então, vamos organizar a loja, vamos colocando as coisas no lugar e tudo bem. Você nem esperava muitos clientes. Não, eu falei, não tem, né? Como, né? Gente, se eu for contar, foi acontecendo cada coisa que eu falava, nossa, Deus, é verdade mesmo. Sabe, era tão grande o transbordar de Deus na minha vida naquele momento, que eu falava, Deus, é verdade mesmo, sabe, assim... Eu não tinha dinheiro para comprar roupa. 15 dias antes o carro foi roubado. Em 7 dias eu recebo o seguro inteiro. É isso. Uma pessoa me liga, Tô nela. Uma pessoa me liga, vou te dar 50% de desconto. Mas como desconto se a coleção tá no auge? Não, é que meu chefe tá fazendo uma campanha. Você escolhe a mercadoria, ganha um desconto. Quando vai ver, não tem desconto, foi um erro. Você sabe, eu falava, Deus... Quando deu 9 horas da manhã, a gente com a roupa da faxina, tentando ali organizar a loja, um papelão assim no vidro, né, tampando, para fazer a vitrine, para fazer tudo. A Ruth falou, lá, 9 horas. Aí eu tinha chamado um pastor, um amigo meu, assim, aí eu falei, seu Duvalinho, vai lá na loja que ele pintou tudo lá, vai lá na loja fazer uma oração, a gente vai inaugurar 9 horas da manhã, a gente não pode inaugurar sem orar. Aí ele foi. A Aurilene, quando deu 9 horas, a gente abriu a porta. O estacionamento foi lotando. Uau. A loja foi lotando, foi lotando, Uau. foi lotando, foi lotando, foi lotando. E a gente ficou o dia inteiro vendendo com roupa de faxina. Imagina, no dia da inauguração da Léa Fashion, todo mundo lá com roupa de faxina. E a loja lotada, lotada, lotada. E a gente vendendo, vendendo, vendendo. Em um dia, nós vendemos mais do que a gente vendeu o mês inteiro. Mas na outra loja, sabe? E aí o Senhor falou assim, eu sou a divulgação, filha. Amém. Sou eu que divulgo, Amém. sou eu que Amém. trago, eu Glória que a faço, Deus. sabe? É Ele, não é? Então, mas você viu que você não abriu mão de princípio, só. Não. Eu só abro com a oração. Com a oração? Não, tudo que eu faço, primeiro tem que ser Deus. Ontem uma outra empresária estava falando que ela recebeu uma palavra falando assim, olha, existe um dom de prosperidade na sua vida, mas você precisa confessar isso, você precisa declarar isso. Ela falou assim, eu nunca tinha feito, mas eu comecei a declarar. Senhor, meu negócio é próspero, onde eu coloco a mão dá certo. Aí ela falou assim, olha, eu tinha uma produção. Nesse dia, eu tive que fazer 3 produções. Uau. Uau. É isso. É Hoje a sobre nossa isso. história foi de superação, Você vê de resposta, de resposta, de pessoas que ninguém acredita. E o Senhor vai lá e usa aquela pessoa para fazer o de repente, o de de repente. Deus, um virar de chave, uma vida transformada. Nosso Deus é extraordinário. Glória E a você que Deus. ficou aí junto com a gente, foi alcançado por esse Deus, faça um convite. Faça um convite. Eu sempre falo que às vezes a gente quer carregar tudo sozinho, sabe? Fica pesado, fica difícil. O medo vem tomar conta da gente, a gente olha e fala, não, Deus, não deve ser para mim, eu não consigo. Não, essa palavra não é minha, eu devo ter entendido. Não, é para você mesmo, o Senhor está falando com você mesmo. Uma posse. Deus tem um mover, Deus tem algo na sua vida, mas você precisa hoje se mover em direção a essa palavra, se mover em direção a Deus. Faça um convite, fala, Deus... Sabe, eu sempre acordo e falo assim, bom dia, papai, bom dia, Jesus, meu amigo, bom dia, Espírito Santo, que o meu dia seja maravilhoso. Deus, eu já te disse que eu te amo hoje, Ele sabe que eu amo Ele, então acorde diferente, acorde declarando, levante e fala assim, eu sou vencedora, eu sou capaz, eu posso. Glória a Deus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E com certeza você também tem uma palavra que a gente está contando. O que o Senhor falou para mim, o que falou para a Aurilene, o que falou para a Mônica. Mas Deus também já deve ter falado para você tantas vezes. Então hoje, tire os olhos de você e olhe para esse Deus. Amém. Olhe para esse Deus que Ele não precisa do seu recurso. Mas Ele vai usar o que você tem. Assim como na multiplicação. O que você tem? São 5 pães e 2 peixinhos, então dê aqui. 5 pães e 2 peixinhos na sua mão, você pode falar que é nada para alimentar uma multidão, mas na mão de Deus. Ainda sobram 12 cestos cheios, Glória. porque Ele faz a bênção e você ainda vai transbordar na vida do outro. Porque eu vou falar para você, quando a gente
serve a esse Deus. E ele transborda na nossa vida, a gente é como um rio, né, irmão? Né, Helene? A gente vai transbordando na vida do outro. O Senhor nos abençoa, a gente vai abençoando o outro. E eu aprendi que um rio só cresce encontrando com outro rio. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nascente do rio Tietê começa bem fininha, fininha, só que ela vai encontrando outro rio. Encontrando, Aí vai encontrando outro rio. crescendo. E aí ele vai crescendo. Quanto mais rio ele encontra, maior ele fica. É isso. Amém. Glória a Deus. Glória Então a Deus. faça uma oração hoje. Jesus, me apresente seus amigos. Aleluia. É isso. Amém. Não é? Porque amigo ele vai trazendo às vezes alguns insights. Às vezes você precisa de uma palavra, amiga, Leia, ó. Glória. Essa noite eu acordei pensando em você, amiga, levantei, orei por você. Vai, Deus é contigo. Não é? Quantas vezes não acontece isso com a gente, com os nossos amigos, né? Aurilene, Isso. amiga, que honra estar na sua casa, viu? Alegria Obrigada, receber viu? vocês. Obrigada. Obrigada Alegria. pelo Foi seu uma delírio. delícia. Mônica, Foi uma obrigada. delícia. Bia, Marcos, Maravilhoso. todo mundo aqui. Deixa eu falar para os nossos amigos de tchau. Vamos encerrar isso aqui, ó. Já estamos há mais de uma hora falando. Eu declaro, assim como Raabe falou, Deus é Deus de cima e Deus de baixo. Amém. Eu quero te dizer que não há nada fora do controle de Deus. Mas Ele nos deu algo chamado acesso. Você Aleluia. precisa acessar o que Ele já tem. Aleluia. E esse acesso vem pelo verbo. Então comece a declarar. Raabe declarou: eu saio desse lugar, mas eu saio com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão. Deus falou assim: é isso que você quer? Então é isso que vou fazer. A gente pode ampliar aquilo que o Senhor tem para nós. Raabe poderia ter saído sozinha, mas ela decidiu sair junto. Glória a Deus. E eu creio que Deus tem isso para você. Então Ele é Deus de cima e Ele é Deus de baixo. Amém. Glória a Deus. Ele está no mais alto e sublime trono, mas Ele também está com contrito e abatido de coração. Amém. Glória Ele está a aí, Deus. Ele está aqui. Glória a Deus. Amém. É isso aí, quarta-feira que vem, outra surpresa. Vocês aguardem que nós teremos um café da manhã, outra casa, lugar Glória. também muito especial. E é isso aí, te convido essa manhã para quarta-feira que vem você não perder. Tem lugar na mesa, pode se achegar. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Tchau, tchau.